Das instruções de São Columbano, abade, século VII. Tu és, ó Deus, nosso tudo. Irmãos, sigamos a vocação que nos chama da vida para a fonte da vida. Fonte não apenas de água viva, mas da eterna vida. Fonte de luz e de claridade. Dela tudo provém, sabedoria e vida, luz eterna. Autor da vida é fonte da vida. Criador da luz, fonte da luz. Portanto, desprezando o que se vê e ultrapassando o mundo até as alturas dos céus, busquemos, quais peixes muito inteligentes e espertos, a fonte da luz, a fonte da vida, a fonte de água viva, para bebermos a água viva que jorra para a vida eterna. João 4,14. Oxalá te dignes admitir-me a esta fonte. Deus misericordioso, bom Senhor, onde eu, com os que têm sede de ti, beberei da onda viva da fonte viva de água corrente. Refeito por sua indizível doçura, esteja sempre unido a ela e diga: quão doce é a fonte de água viva, donde nunca falta a água que jorra para a vida eterna. Ó Senhor, Tu és esta fonte sempre, sempre desejável, sempre, sempre a ser bebida. Dá-nos, sempre, Cristo Senhor, desta água, para que também em nós haja a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Grande coisa peço, quem o duvida? Mas Tu, Rei da Glória, sabes dar grandes coisas e grandes coisas prometeste, nada maior do que Tu, que te deste a nós, te deste por nós. Rogamos-te, então, que conheçamos o que amamos, porque não te pedimos dar-nos nada além de ti. Tu és o nosso tudo, nossa vida, nossa luz, nossa salvação, nosso alimento, nossa bebida, nosso Deus. Rogo-te, nosso Jesus, inspira nossos corações com aquela brisa de teu Espírito e fere nossas almas com tua caridade. Que cada uma de nossas almas possa, na verdade, dizer: mostra-me o amado de minha alma. Cântico 1,6, porque estou ferida de amor. Desejo, Senhor, que se grave em mim esta ferida. Feliz a alma que assim for ferida pela caridade. Esta busca a fonte, esta bebe, e, no entanto, sempre tem sede bebendo e sempre aure, desejando aquela que sempre bebe sedenta. Assim, sempre busca amando aquela que se cura ferindo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o bom médico eficaz, se digne ferir com a chaga da salvação o íntimo de nossa alma. A Ele, com o Pai e com o Espírito Santo, pertence a unidade pelos séculos dos séculos. Amém. Evangelho de João, capítulo 6. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu, então, Jesus à montanha e aí sentou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazer o rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinais realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. E diziam: esse não é o Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus
viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei, que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Palavra da salvação.